Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 30 de outubro de 2022, o programa Momento Espírita de número 926. Programa Momento Espírita é transmitido através das redes sociais da USE, através do Facebook. Vocês podem encontrar a nossa página, que é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou também através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa manhã de domingo, nós estamos recebendo aqui prazerosamente Álvaro Macedo. O Álvaro é psicólogo, é palestrante espírita e trabalhador da CEOB, Sociedade Espírita Obreiros do Bem, em São Carlos. Álvaro, muito obrigado por atender o nosso convite mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos veem através do canal do YouTube, no Facebook. É uma alegria sempre muito grande poder atender esse chamado bondoso do Beto, do Zezinho, da Suzana. Então, sou muito grato a todos vocês por estar aqui mais uma vez. Álvaro, você que já esteve em várias oportunidades conosco, sabe que nós iniciamos sempre o Momento Espírita com uma prece. Então, você está convidado para fazê-la. É um prazer. Então vamos todos nos recolher, vocês que nos ouvem em suas casas, nos seus carros, em todos os locais, através de celular, através de todos os meios. Vamos elevar nosso pensamento ao alto. Nós sabemos que somos assistidos por uma espiritualidade superior muito bondosa, muito amiga, pelo nosso Mestre Jesus, que paira sobre todos, e que esse momento é um momento de encontro de corações. Que assim seja, que nós possamos ser bastante ternos, harmônicos, de boa vontade, para que o conhecimento transite entre nós e nós tenhamos melhores condições para dar continuidade à nossa jornada de aprendizado e de tarefas junto ao próximo, junto a todos. Que Jesus nos abençoe sempre e nos ampare. Que assim seja. Muito bem. O programa Momento Espírita de hoje abordará o tema sono e sonhos dentro de instantes. Álvaro Macedo, nosso convidado dessa manhã, que acaba de fazer a prece inicial, estará desdobrando esse tema para todos nós. O momento de mensagem nos traz paciência antes da crise. E as participações de vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, podem se dar através do nosso WhatsApp. Se ainda não tem número, por gentileza, anotem. DDD 16 99316 1147. Repetindo, DDD 16 99316 1147. As participações podem se dar também através do Facebook. Já declinamos a nossa página aqui, USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, relembramos, digitem na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. Através desses canais, vocês podem fazer perguntas, tecer comentários, fazerem críticas construtivas, elas também são bem-vindas, sugerirem temas a serem abordados em programas vindouros, enfim, conjuntamente conosco, direcionar o Momento Espírita, que é um programa essencialmente de cunho participativo. E agora nós vamos reabrir o microfone do nosso convidado dessa manhã, Álvaro Macedo, para que você fique à vontade, Álvaro, para desdobrar para todos nós sono e sonhos. Muito bem, vamos lá. Obrigado mais uma vez, Beto. O tema dos sonhos é um tema muito interessante e, no meu caso, que além de espírita e uma outra profissão também, sou psicólogo, fico com essa questão do encontro das abordagens. O tema dos sonhos, ele foi exaustivamente tratado por Freud
uma abordagem totalmente diversa do espiritismo. Para vocês terem ideia, da obra de Freud, que são 23 volumes, 2 foram dedicados ao sonho. A meu ver, uma abordagem não exclui a outra, nem desqualifica. E aqui nós vamos, obviamente, dar maior ênfase à visão espírita. Não vou ficar dando aula de psicanálise aqui, não tem sentido, né? Porém, onde for cabível e útil, a abordagem psicanalítica poderá surgir de alguns detalhes, poderá ser apresentado, poderemos discutir o assunto. Mas vamos começar pelo Livro dos Espíritos, pelo capítulo da emancipação da alma, capítulo 8, na parte segunda do Livro dos Espíritos. Na pergunta 400, Kardec pergunta aos espíritos: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? E eles respondem: é como se você perguntasse se agrada ao encarcerado ficar no cárcere. O espírito encarnado, dizem eles, aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, nosso corpo, né? Quanto mais grosseiro este for. Dizem mais eles na pergunta 401, Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Pergunta interessante, né? Quando nós dormimos, o corpo, obviamente, está repousando. E a alma, como é que ela está? Está repousando também? E os espíritos respondem assim: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando o espírito mais deste do corpo, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. E aí é muito interessante, né? Vocês conseguem imaginar a gama de possibilidades desse encontro? Eu saio do meu corpo, desconecto relativamente dele e vou me encontrar com outros espíritos. É lógico que eu posso me encontrar com diversos níveis de espíritos, mas vamos supor que eu me encontro com espíritos adiantados, espíritos iluminados. As possibilidades são imensas. E nesse estado, por conta disso, por conta de encontrar-se com esses espíritos, e por conta de estar mais liberto desse corpo grosseiro, cuja percepção do mundo é muito limitada, né, através dos olhos, que são abençoados para a nossa tarefa, nosso andamento aqui, é claro, nosso ouvido, nossa fala, nosso tato, nosso paladar, são sentidos bastante limitados quando nós comparamos com o que pode um espírito. Mas nesse estado, então, liberto desse corpo limitador, o espírito pode rever o passado e pode até prever o futuro. Os sonhos premonitórios são uma comprovação disso. No sono, desprendido do corpo, ou nos sonhos, o espírito tem mais recursos do que no estado de vigília em que o corpo limita. Ele não enxerga mais através de olhos que precisam da luz para enxergar. Ele enxerga no plano espiritual. São outras vibrações, outro tipo de informação que ele vai captar. E aqui eu vou falar um pouquinho, agora me desculpe, eu vou falar um pouquinho só do Freud, da estrutura do nosso aparelho psíquico que ele nos trouxe. Ele nos trouxe, numa das fases da sua vida, a nossa estrutura psíquica composta de inconsciente, uma instância mais profunda de nós mesmos, uma outra instância que é o contato com o mundo exterior, que é o consciente, uma outra instância que também é um contato com o mundo exterior, que é o superego. Essas três instâncias, obviamente, estão em contato uma com as outras. Agora eu trouxe essa estrutura por quê? Porque o inconsciente é importante para nós, nessa nossa conversa sobre os sonhos. E esse inconsciente, que é uma estrutura lá bem profunda da gente, vocês já ouviram falar disso? A gente fala, às vezes, até num domínio mais popular da palavra de inconsciente, mas esse inconsciente,
Ele tem maneiras de se expressar e é por isso que ele acaba entrando aqui na nossa conversa. Há 5 maneiras do inconsciente se expressar, colocar o que ele sente, o que ele pensa para fora de si. Eu não vou falar de cada uma delas, que fica um pouco enfadonho, mas eu vou falar primeiro o nome das 5, depois eu vou abranger algumas. Ato falho, sintoma, xistes, lembrança encobridora e sonhos. Ato falho, todo mundo acho que já ouviu falar. Quando você vai dizer algo e você acaba dizendo outro. Você vai falar o nome de uma pessoa e fala o nome de outra. Isso acontece porque um conteúdo lá do inconsciente vem para fora de repente, sem passar pelo consciente, ele sai simplesmente. É um pouco constrangedor, porque por ser assim ele não tem controle, ele vem para fora. Isso é o que se chama de ato falho. Existem várias formas do ato falho. Um dia desse, eu estava conversando com uma pessoa e de repente falou a palavra televisão. Eu perguntei, por que você falou televisão? Eu não falei televisão. Ele não só cometeu o ato falho de pôr a palavra televisão para fora, como ela nem passou pelo consciente dele. Isso é mais difícil de acontecer. Normalmente passa como se fosse uma lembrança ou algo que a pessoa não entende, né? Mas ali veio, ele nem sequer percebeu. Veio para fora o que estava no inconsciente. O sintoma também é importante a gente falar, porque muita coisa da nossa vida são sintomas. É a ansiedade, é a angústia, a agonia, traumas do passado, são sintomas de coisas que estão guardadas no inconsciente e que vêm para fora, coisas que dolorosas, vergonhosas e que vêm para fora. E uma outra que é importante aqui na nossa conversa são sonhos. O sonho é uma forma do inconsciente se expressar. Ele põe para fora seu conteúdo por meio do sonho. Muito bem. Eu, num determinado ponto dos meus estudos da psicanálise e do espiritismo, me passou uma coisa pela cabeça. O inconsciente, o conteúdo dele não se perde, jamais. O conteúdo do espírito também não se perde. A gente esquece de maneira programada algumas partes das nossas vivências, mas está lá guardado e volta um dia. Eu comecei a pensar, será que o inconsciente não é o espírito, não está alojado nele? E aí eu tive a felicidade, não foi assim um grande arrobo de pensamento meu, né? Me passou isso pela cabeça, e aí eu dei de cara com um livro do psiquiatra Jorge Andréa. Ele desencarnou faz uns 5, 6 anos, e na época ele tinha 103 anos. E ele escreveu um livro chamado Visão Espírita nas Distonias Mentais. E ele propõe uma estrutura do aparelho psíquico onde o inconsciente se encontra. Aliás, ele coloca mais de uma camada de inconsciente, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas, para quem tiver interesse, Visão Espírita nas Distonias Mentais, de Jorge Andréa. Nessa visão do inconsciente estar ligado ao espírito, fazer parte do espírito, há uma outra consequência muito interessante, qual seja, o conteúdo dessa vida e de todas as demais estariam acumulados ao longo dos milênios nesse inconsciente. Então, quando eu digo, alguma coisa veio do meu inconsciente e aflorou, pode ser dessa vida, pode ser de outra também. Então, vejam, eu disse lá no começo que eu achava que não havia um confronto, um choque dessas ideias, e aqui eu vejo isso acontecer, pelo menos dessa minha suposição. Meu inconsciente está ligado ao espírito, é parte dele ou é ele, e, portanto, ele está comigo desde a primeira encarnação. Portanto, ele acumula informação de muitos milênios, de milhares de encarnações. O Freud, que não acreditava nos espíritos, ou pelo menos ele nunca deixou transparecer isso, muito pelo contrário, ele era bastante pé no concreto, no real, ele acabou tendo uma visão, recorte disso, né, do inconsciente, acabou tendo uma visão de uma parte dele, que é a parte ligada exclusivamente a essa vida, já que para ele não existiam outras vidas. Ele dava outras explicações.
às vezes mais mirabolantes do que acreditar na reencarnação. Mas o importante, para que nós não diminuamos o valor de ninguém, é que, sendo um recorte ou não, Freud deu uma contribuição ímpar para o estudo das aflições humanas. Muita gente é acolhida, socorrida, em função desse conhecimento que ele desenvolveu. E no Livro dos Espíritos, eu trouxe essa questão do Freud, desse desenvolvimento, do estudo do inconsciente, porque tem uma fala aqui na questão 402, que a gente reflete um pouco em torno disso que eu acabei de dizer, logo, imediatamente atrás aqui. Os Espíritos dizem, na sua resposta na questão 402, isso era ali na época do lançamento do Livro dos Espíritos, 1857. Eu adoro falar essa data, que coincide com a fundação de São Carlos. Se uma coisa tem a ver com a outra, não tenho a mínima ideia, mas é o mesmo ano. Mas eles dizem essa pergunta: pobres homens que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis, dizem eles, responder a estas perguntas que todas as crianças formulam, que são: o que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Em 1857 não existia nenhuma resposta a isso. Com a vinda dos estudos do Freud, alguma resposta foi dada. Incompleta, mas alguma resposta foi dada. Incompleta, que eu digo, é porque a coisa vai além dessa existência, né? Mas que o conteúdo dele em relação à teoria é bastante completo. E aí a gente pode se perguntar, né? Por que que nós não nos lembramos dos sonhos? E a resposta é simples, porque há uma troca de informações. Isso tanto vale para o pensamento espírita como para o pensamento psicanalítico. Há troca de informações entre duas instâncias muito diferentes, duas instâncias muito distintas. Se nós pensarmos no espiritismo, a troca de informações entre espírito e corpo. Veja como essas duas instâncias são diferentes. Uma é imaterial, a outra é material, com sentidos limitados, com visão limitada de tudo. E se formos para o lado da psicanálise, também há a troca de informações entre duas instâncias muito diferentes, que são o consciente e o inconsciente. Então, essa troca de informações entre duas instâncias muito diferentes faz com que informações sejam perdidas, sem encontrar com outros aspectos do inconsciente que ele procura esconder um pouco do conteúdo do sonho, mas não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas essa troca de informações entre duas instâncias muito distintas é um dos motivos, o maior motivo, para que a informação saia de um lugar e seja mal interpretada ou interpretada parcialmente no outro lugar. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que eu achei que ela tem uma coisa ali que aproxima um pouco espiritismo e psicanálise. Eu gostaria de ler para vocês. Então, a pergunta 405, Allan Kardec pergunta assim: frequentemente se veem em sonhos coisas que parecem pressentimentos que não se cumprem. De onde vêm elas? Então, a gente tem sonhos, muitas vezes, pressentimentos, e não se cumpre. A resposta dos espíritos: podem cumprir-se para o espírito, quer dizer, o espírito imaginou algo e aquilo para ele foi real. Se não se cumprem para o corpo, não se cumpre para o corpo, mas se cumpre para o espírito. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja, porque vai procurá-lo. Então, ele tem um desejo intrínseco dele e ele vai atrás disso. Não se deve esquecer que, durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria, do corpo também. E, por conseguinte, não se afasta jamais por completo das ideias terrenas. Disso resulta que as preocupações da vigília, aquilo que passou no nosso dia, na nossa vida ao longo do dia, que nos impressionou, podem dar aquilo que se vê a aparência do que se deseja. Então o espírito sonha aquilo que ele quer sonhar. Então ele tem uma previsão, ele gostaria muito de que
daqui a um ano ele estivesse na condição X. E ele sonha que ele vai estar daqui a um ano nessa condição. Vou ter uma casa assim, vou ter um carro assado, vou me formar, e chega depois de um ano, não acontece nada daquilo. Não foi exatamente um sonho premonitório, foi um desejo do espírito. E o que eu falo aqui, qual é a semelhança entre espiritismo e psicanálise, é porque o sonho aí está expressando um desejo. O que nós temos armazenado no inconsciente são desejos, são traumas, coisas desse tipo. Então, um desejo que está lá vem à tona. Então, é o desejo de que algo se realize, e a pessoa sonha como se fosse realizar. Fica parecendo premonitório, mas não é nada além do que o desejo. Bom, continuando, essa emancipação de que nós estamos falando, ela, às vezes, ela não se dá somente no sono profundo, mas também no estado de torpor. Nós temos os casos conhecidos de bilocação, né? de Santo Antônio de Pádua, em que ele estava ministrando uma pregação no local, e o pai dele estava sendo julgado numa outra cidade por um assassinato que ele não tinha cometido. Santo Antônio, em perispírito, ele faz uma bilocação e aparece no lugar do julgamento. Tece lá uma argumentação que deixou os juízes confusos e resolveram tirar a limpo aquilo que ele estava trazendo e acabaram descobrindo que realmente o pai dele era inocente. Vejam que ele conseguiu um deslocamento, uma libertação do corpo de uma maneira muito profunda e estando desperto, não estava dormindo. Ficou ali meio em transe, meio em torpor, mas estava acordado. E uma outra coisa que acontece, a gente pode lançar uma dúvida sobre isso, é que às vezes nós recebemos instruções em sonhos e esquecemos. A gente fica pensando, qual a utilidade? A utilidade é que ainda assim, ainda que esqueçamos, aproveito, pois a informação foi plantada dentro de nós, foi armazenada dentro do nosso espírito e pode ficar como uma intuição lá dentro. E eu gostaria de ler mais uma passagem para vocês, que é do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo sobre preces, né? É um capítulo que está ligado a essa prece que eles falam, no item 38 desse capítulo, está ligada a essa questão da preparação para um desligamento do espírito com o corpo. Eles dizem assim: o sono é o repouso do corpo, mas o espírito não tem necessidade de repouso. Enquanto os sentidos estão entorpecidos, a alma se liberta em parte da matéria e goza das suas faculdades de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas, né, do corpo e para a reparação das forças morais do espírito. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu pela atividade da vigília, o espírito vai se retemperar entre outros espíritos. Ele aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe são dados, ideias que reencontra ao despertar em estado de intuição. Aquilo que falamos, mesmo que a gente esqueça, está lá como intuição. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro momentaneamente libertado. Essa emancipação o aproveitamento desse momento, né, desse encontro do espírito com outros espíritos mais elevados, vai depender de cada um de nós que está sonhando. E o conselho que o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá
é de que nós nos preparemos em prece para que tenha encontros cada vez mais frequentes e mais qualitativos dessa ordem. Antes de dormir, se preparar pedindo para receber essas instruções e dessa forma da espiritualidade maior. No espírito encarnado, a vida espiritual é incompleta e imperfeita, podendo levar a distorções. É o que a gente vê na Gênese, vista espiritual ou psíquica. Ao mesmo tempo, o grau de desenvolvimento da alma, veja que não estou falando, a gente já falou do que o corpo influencia a alma no sonho, mas o grau de desenvolvimento da alma também vai influenciar a visão que ela tem do mundo, da visão que ela tem no plano espiritual. E aí eles nos colocam 3 formas de percepções que a gente pode ter durante o sonho. Então nós podemos ter percepção de detalhes de fatos e materiais à distância. Podemos ver causas de doenças e podemos ver remédios para essas doenças. É uma captação de algo que está além do nosso conhecimento. Segundo tipo de percepção, a percepção de fatos e coisas do mundo espiritual. Damos um mergulho no mundo espiritual e conseguimos ver e captar o que está acontecendo lá. E a terceira, podem ser imagens fantásticas criadas pela imaginação daquele que sonha. Então é importante que a gente esteja atento a essas possibilidades de acontecimento, para não nos confundirmos. Não é trivial fazer essa distinção, mas uma fantasia daquele que sonha pode nos levar a uma conclusão errada de algo que ele está, por exemplo, fazendo uma previsão para o futuro, fazendo uma premonição. Então, os sonhos estão revestidos dessas percepções, algumas isoladas ou misturadas. As 2 primeiras categorias dessas visões ou percepções, ou seja, de fatos e materiais à distância e percepção de fatos do mundo espiritual, elas pertencem aos sonhos de previsões, se elas vierem puras, né? Pressentimentos e avisos. E na terceira pode ser encontrada a causa de certas imagens fantásticas que muitas vezes não guardam nenhuma relação com a realidade. Nada tem de real com a vida material. Mas para o espírito que sonha, isso é interessante, tem muito a ver com psicologia isso. Para o espírito que sonha, existe uma realidade daquilo que ele está vendo, a tal ponto que o sonho pode trazer uma influência muito forte para ele, chegando às vezes a somatizar. Quer dizer, aquilo que ele sonha pode acabar afetando o estado físico do seu corpo. Então, essas criações são causadas pelo conteúdo de cada espírito. Suas crenças, suas memórias, seus desejos. Desejo a gente tem o tempo todo. O sonho está muito ligado ao desejo. Suas paixões, seus remorsos, aquela culpa que não nos deixa nunca, fica o tempo todo com a gente. Ou podemos estar, inclusive, sendo influenciados por outros espíritos. Essa é também uma possibilidade. E um exemplo bíblico da influência que podemos receber nos sonhos diz respeito a José. No Evangelho, há uma menção no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 19 a 23, de que José foi avisado por um anjo, diz lá, que lhe apareceu em sonho e o aconselhou que fugisse para o Egito com o menino. Então, nesse sonho, José tem um encontro com espíritos superiores que lhes trazem, ou que lhe traz, uma informação muito importante. Uma outra situação, um episódio ocorrido com Chico Xavier, que ilustra esse encontro nos sonhos, é muito interessante. Ele é trazido no livro Diálogo dos Vivos, capítulo 17.
E traz uma informação de que o sonho pode ser um encontro com alguém afim. Então, o Chico Xavier estava lá no centro dele, trabalhando, desenvolvendo seus trabalhos, terminou, ele recebeu uma psicografia, dobrou, guardou no bolso e foi embora, que ele tinha algumas coisas a fazer na cidade. E aí, na cidade, ele se encontra com um desconhecido que vinha da cidade de Ribeirão Preto. Esse desconhecido estava num grande desalento, estava muito desanimado, desgostoso da vida, achava que não era capaz de fazer nada, que não valia nada. E ele conta para o Chico Xavier, ele deve ter reconhecido o Chico, ele conta para o Chico Xavier um sonho que teve com um amigo poeta já desencarnado. Nesse sonho, esse homem desconhecido que encontrou com o Chico falava com o amigo desencarnado, e que era um poeta, de seu desânimo e pedia ajuda. O poeta, chamado Juca Muniz, respondeu a essa rogativa do amigo por meio de um poema. E esse poema estava nesse papelzinho que Chico guardava no bolso e nem sabia para quem seria. E aí, quando esse amigo fala isso, Chico percebe que aquilo que ele traz no bolso tem a ver com ele. Aquilo que ele nem sabia que ia encontrar com esse amigo. E eu vou ler para vocês o poema. Vocês têm em mente essa questão do amigo desanimado, nada dá certo, eu sou um inútil, não sirvo para nada, né? Vocês verem como o poema falava direto a ele. Esse poema veio através de uma psicografia de alguém que nem conhecia esse amigo. Então, respostas de amigo do Juca Muniz. Jamais te digas inútil e deixa a ideia do azar. Cada pessoa no mundo tem um dom a partilhar. Escuta, o céu nota e vê o teu passo hora por hora. Deus necessita de ti. Onde te encontras agora? Prova na escola da vida, ensino que vai e vem, desânimo não resolve nem auxilia a ninguém. Felicidade a rigor, tal qual se busca entender, é a gente dar-se de todo ao que se deve fazer. Chãozinho de orelha, né? Se queres paz e alegria, ouve este aviso comum. Não desista do trabalho, nem guardes remorso algum. O que tens, seja alegria, saúde, corpo doente, encargo, inércia, penúria, tudo começa na mente. Qualquer recurso no tempo, alegria, luz e paz, treva, aflição, amargura, vem daquilo que se faz. Trabalha, nada reclames. Desajustes passarão. Serviço silencioso é a base da promoção. O amigo manda uma mensagem inequívoca de que a saída dele é ir mergulhar a cabeça no trabalho. Muitos necessitados por esse mundo afora, esperando que uma mão caridosa vá ajudá-los. E ele podia fazer isso, deveria fazer isso, ao invés de ficar se lamentando. Para caminharmos aqui para o encerramento, vamos considerar que o nosso sono e os nossos sonhos são frutos do que somos. São frutos de nosso modo de ser enquanto despertos. Então, o nosso sono, os nossos sonhos, são frutos do que nós fazemos durante o dia, como a gente circula pelo mundo enquanto desperto. Se nós queremos sonos e sonhos tranquilos, que a nossa existência enquanto despertos, seja pautada pela serenidade, pela busca de harmonia. Como eu trato o próximo.
Se queremos, né, a gente ouve falar que tem espírito que vai dormir, vai trabalhar no plano espiritual e dá vontade de pertencer a esse grupo. Se queremos engrossar as fileiras daqueles que trabalham pelo bem, enquanto dormem, que saibamos fazê-los por nossos irmãos encarnados também. Eu quero ajudar o próximo, então a hora que for dormir eu quero ajudar o próximo. Cruzou 10 vezes no dia com o próximo necessitado e não fez nada. O próximo não é o desencarnado só. O próximo é todo aquele que se defronta conosco. A nossa mente produz muito mais do que nós imaginamos. Ela é fonte de todas as nossas doenças, mas ela também é a fonte de nossa cura, de nossos remédios. O equilíbrio mental, o equilíbrio emocional, ele afeta o nosso sistema imunológico. Então, se nós estamos equilibrados, nosso sistema está trabalhando bem. Se estamos desequilibrados, a doença pode vencer. Nosso corpo produz células cancerígenas o tempo todo e essas células são combatidas pelo sistema imunológico. Então é bom cuidarmos para que ele esteja trabalhando bem. É bom cuidarmos do nosso equilíbrio mental, do nosso equilíbrio espiritual. Então, a nossa mente traz a doença, mas traz a cura, traz o medicamento. Depende de que sentido, em que direção queremos trabalhar. Por ocasião do sono, é possível ministração de amparo direto e indireto às vítimas dos labirintos de culpa e das obsessões deploráveis. Então, muitos desses nossos irmãos precisam de ajuda, e muitas vezes essa ajuda precisa vir de um padrão vibratório mais carnal, de fluidos vitais, e para isso a espiritualidade precisa da gente, de nós encarnados. Quando isso se deriva, é destinado a esse outro encarnado, devido a essas interações fluídicas que eu estou falando, é preciso que haja esse outro encarnado, portanto, com a devida assistência do alto, é claro. Então, os benfeitores da espiritualidade que saem em socorro de muita gente estão o tempo todo apostos, aguardando que venham até eles os enfermeiros de boa vontade, que se transformem em cooperadores diligentes na extensão do bem. Então, eles esperam que a gente se predisponha a trabalhar e de boa vontade. De má vontade eles não precisam, até porque a má vontade não vai produzir nada. Então, quem aqui que nos ouve, se desejar partilhar semelhante concurso, trabalhar nessas fileiras, que dediquem alguns momentos de suas vidas, principalmente antes de dormir, à oração, cada noite, antes do mergulho no refazimento corpóreo. E eu digo mais. Se vocês desejam que seja esse seu modo de vida daqui em diante, faça da sua vida corpórea uma expressão de boa vontade para com o próximo em todos os momentos. Que o meu modo de ser no dia a dia vá caminhando para se tornar naturalmente bondoso, equilibrado, benéfico, para podermos levar isso até o próximo. Esteja ele encarnado ou desencarnado. Seja aqui enquanto estamos acordados, ou seja lá enquanto estamos dormindo. Vamos produzir em nós, seres humanos, melhores, para que a vida seja melhor, para que o mundo seja melhor. Muito obrigado, Beto. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nós acabamos de ouvir Álvaro Macedo, nosso convidado dessa manhã de domingo, que abordou sono e sonhos para as nossas reflexões. Daqui a pouquinho o Álvaro volta, porque nós temos algumas perguntas para fazer a ele. Agora, nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje. E o Momento Mensagem de hoje nos traz
paciência antes da crise. Agora um recado para o seu coração. Momento mensagem para reflexão. Paciência antes da crise. O homem moderno tem urgente necessidade de cultivar a paciência na condição de medicamento preventivo contra inúmeros males que o espreitam. De certo modo, vitimado pelas circunstâncias da vida ativa em que se encontra, sofre desgaste contínuo que o leva, não raro, a estados neuróticos e agressivos ou a depressões que o aniquilam. A paciência é-lhe reserva de ânimo para enfrentar as situações mais difíceis sem perder o equilíbrio. A paciência é uma virtude que deve ser cultivada e cuja força somente pode ser medida quando submetida ao teste que a desafia em forma de problema. O atropelo do trânsito, a balbúrdia geral, a competição desenfreada, o desrespeito aos espaços individuais, a compressão das horas, as limitações financeiras, os conflitos emocionais, as frustrações e outros fatores decorrentes da alta tecnologia e do relacionamento social levam o homem a inarmonias que a paciência pode evitar. Exercitando-a nas pequenas ocorrências, sem permitir-se a irritação ou o agastamento, adquirirá força e enfrentará com êxito as situações mais graves. A irritação é sinal vermelho na conduta e o agastamento é arma perigosa pronta a desferir o golpe. Todas as criaturas em trânsito pelo mundo são vítimas de ciladas, intencionais ou não. Saber enfrentá-las com cuidado é a única forma de passar incólume. Para tanto, faz-se mister desarmar-se das ideias preconcebidas, infelizes, que geram os conflitos. Se te sentes provocado pelos insultos que te dirigem, atua com serenidade e segue adiante. Se erraste em alguma situação que te surpreendeu, retorna ao ponto inicial e corrige o equívoco. Se te sentes injustiçado, reexamina o motivo e disputa a honra de não desanimar. Se a agressão de alguma forma te ofende, guarda a calma e a verás desmoronar-se. A convivência com as criaturas é o grande desafio da evolução, porque resulta, de um lado, da situação moral deles e, de outro, do seu estado emocional. O amor ao próximo, no entanto, só é legítimo quando não se desgasta, nem se converte em motivo de censura ou queixa em relação às pessoas com quem se convive. É fácil amar e respeitar aqueles que vivem fisicamente distantes. O verdadeiro amor é o que se relaciona sempre bem com as demais criaturas, quando, porém, o indivíduo pacientemente amar-se a si mesmo, podendo compreender as dificuldades do ponto de vista do outro antes que da própria forma de ver. Fariseus e saduceus simbolicamente estarão pelo caminho das pessoas robustecidas pelos ideais superiores, tentando, armando-lhes ciladas. Ama em toda e qualquer situação, assim logrando a tua própria realização, que é a meta prioritária da tua existência atual, vivendo com paciência para evitares as crises devastadoras. Joana de Ângeles, no livro Alegria de Viver, psicografia de Divaldo Pereira Franco.
Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, tivemos a oportunidade de ouvir e que possamos refletir muito também sobre essas colocações que Joana de Ângeles nos faz nessa mensagem. Paciência antes da crise. E agora nós vamos saber o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Palestras Luz de São Carlos, estimula a educação do ser espiritual. Hoje, domingo, às 17 horas, palestra com Vinícius de Castro, da cidade de Araraquara, abordando o tema Jesus e Kardec, o mestre e o discípulo. Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube da USE, Palestras Luz de São Carlos é um evento realizado a cada 2 semanas, sempre aos domingos e sempre às 17 horas. Palestras Luz de São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe. Promoção na Livraria Espírita da USE de São Carlos e região. A Livraria Espírita da USE de São Carlos e região está com uma promoção simplesmente imperdível. Está praticando descontos de até 70%, os mesmos descontos que praticou na Feira do Livro Espírita na Praça 15 este ano. Alguns títulos, inclusive, por apenas R$ 12,90. Faça uma visita. Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro de São Carlos. Horários de atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. E aproveite sua visita e faça uma assinatura do Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos, passando a receber mensalmente um livro espírita em sua casa por apenas R$ 18. No mês de novembro, o clube estará distribuindo o livro A Família de Guzmán, um romance do espírito Arnaud de Numier, psicografado pela médium Denise Correia de Macedo. Anotou o endereço? Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro da cidade de São Carlos. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Agradecimentos a partir desse instante nossos a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que nessa semana se manifestaram, fazendo comentários, curtindo, compartilhando o programa através do Facebook, do YouTube da USE e também através do nosso WhatsApp, com mensagens de agradecimento, com mensagens de estímulo aos temas que estão sendo abordados, enfim. Muito obrigado a vocês, a Alexandra Camargo, Ana Marquezin da Silva, Andréa Helvaízo, Ângela Zorzenon Nunes, Carlos Alberto Andreucci, Carlos Vitor da Silva, Carol Duarte, Cidinha Mazo, Cleusa do Cruzeiro do Sul, Cleuzeli Pereira Bahia, Cristiane da Redenção, Diego Messias, Edirley Rogério, Ernesto Jorge Júnior, Fernanda Rissardi, Fernando Colombera do Parque Primavera, Imaculada de Almeida do Centro, José Carlos Espim da Vila Neri, Júnior Almeida do Nosso Lar, Laura Bianchini da Vila Carmen, Malvina Cardoso, Marcelo Moraes, Márcia Faitanini do Mirante da Bela Vista. Obrigado a você também. Maria Cândida da Vila Neri, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Elisa da Vila Prado, Maria Helena do Mirante da Bela Vista, Marlene Tabanês, Mércia do Cruzeiro do Sul, Miltinho Carvalho da Vila Monteiro, Nádia lá do Eurípides Barçanufo. Obrigado também a vocês, Neide Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azuville, Olívia Acerbiósio da Vila Neri, Penha, nosso amigo Penha, um abraço, Regina Maurício do Castelo Branco, Ricardo Morales, Rosângela do Jardim Medeiros, Samuel Ferreira, Sérgio Márcia Bufa do Centro, Silvia, moradora também no centro em São Carlos, Tânia Campos, Vina Baroni, Wilson Rossi, entre tantos outros. Muito obrigado de coração a vocês, amigos e amigas. E por gentileza, hein? Continuem compartilhando o programa Momento Espírita. Todos os domingos nós estamos enviando para vocês que estão cadastrados em nosso WhatsApp, DDD 16 99316 1147. Nós enviamos o link do YouTube do programa para que vocês assistam no momento em que vai ao vivo,
nos domingos, como estamos agora, das 8h30 da manhã às 9h30, para que reassistam se se interessaram pelo tema e também para que compartilhem com amigos e familiares, nos auxiliando dessa forma a levar a mensagem do Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, a mais irmãos e irmãs. Então, muito obrigado. E as perguntas, as participações de vocês perguntando, nós ficamos agradecidos também. E vamos lá, então, agora. Álvaro, dissemos que tínhamos algumas perguntinhas para você. E a primeira pergunta vem da Marilisa, lá da Santa Felícia. Pergunta que ela fez no domingo próximo passado, no decorrer das colocações da prédica, da exposição do Otacílio Nascimento, que esteve aqui, falando sobre paz. E naquele dia, o Momento Mensagem falou sobre Evangelho Redentor, paz e Evangelho Redentor. E naquele dia, no domingo próximo passado, diz ela assim: bom dia, ouvi como ouço em todos os domingos atentamente a mensagem e continua ela, fiz uma reflexão profunda e deparei-me com a seguinte situação: estou sendo reprovada nas minhas provas, pois não consigo ficar sem dar o troco nas provocações. O que eu faço? Eu quero progredir. Álvaro? Marilisa, todos nós queremos progredir, não é? Eu vejo muita coisa positiva no que você fala, Marilisa. Primeira coisa, você disse, eu quero progredir. Esse é o primeiro passo. Né? Eu quero sair do ponto em que eu me encontro. Estou num certo ponto da evolução e eu quero ir a um patamar superior. Primeiro passo, você já deu. Segundo passo, é saber onde é que eu posso melhorar. Você já deu esse passo também, você está falando aí. Eu não consigo ficar sem dar o troco. Então você já sabe que essa é uma questão que você precisa resolver. Alguns comentários a respeito dessa questão que você disse que não consegue dar o troco. Eu vou falar algo numa característica ligada a isso que você está nos dizendo, que não é uma característica sua, de todos nós, que é o orgulho. Está na cara que o orgulho está fortemente ligado a essa sua atitude. Por que eu não consigo ficar sem dar o troco? Porque vai ficar parecendo que o outro teve a última palavra, que ele é superior, que eu fiquei quieto porque eu sou tonto, sou tonta. Isso é o orgulho que nos faz, que nos provoca. O que você pode fazer é, dado que você teve mais um passo, que é reconhecer que esse é um ponto seu que precisa ser melhorado, é você estar atento para quando ele vai acontecer. Porque normalmente o que eu imagino que aconteça com você é o seguinte: depois que você já deu o troco, você fala, meu Deus, caí de novo. De novo. Teve um tempo que você dava o troco, levava 2 dias para você perceber que não devia ter feito. Depois de algum tempo, você começou a perceber que era no dia seguinte. Nossa, ontem eu fiz besteira. De novo eu dei o troco. Com o passar do tempo, isso foi ficando mais próximo do ato. Você chega numa hora que você fala, gride, em seguida você pensa, caí de novo, mas que coisa, como eu sou tonta. Então, essa reação vai vindo cada vez antes. Até que ela chega num ponto em que antes de abrir a boca você pensa, nossa, eu vou cair de novo. E não cai. Não caia, minha querida. Não caia, Marilisa. Fique atenta. Não deixe o orgulho vencê-la nesse aspecto, pelo menos. Eu fico muito feliz que este seja o único ponto que você precisa melhorar. Nós temos tanta coisa para acertar, para melhorar, não é? Mas eu acho que lidando com o seu orgulho, estando atenta para não permitir que ele aconteça antes de acontecer, é um primeiro passo. Além disso tudo, ore bastante, bastante. Todo dia. Ore a Jesus, a Deus Pai, ore a seu Espírito Protetor, que está sempre com você. E diga a ele, por favor, meu amigo, não me deixa cair de novo nessa. É lógico que quem não vai cair é você, não é ele, né? Ele está o tempo todo lá falando, oh, Marilisa, olha o que você vai fazer. Mantenha o ouvido atento. Muito bem. A pergunta da Marilisa veio através do nosso WhatsApp, né? Vamos aqui mais uma vez falar o número do nosso WhatsApp para aqueles que estão nos assistindo e não têm o WhatsApp. É DDD 16 99316 1147.
Agora, a Laíra também fez uma pergunta, só que a dela veio através do YouTube, no domingo próximo passado. Ela começou dizendo assim: gratidão pela palestra, muito linda. Também ela estava se referindo à palestra do Otacílio, que abordou paz. E na sequência, ela também nos fez a seguinte pergunta, Álvaro. Diz ela: preciso de muito ajuda. Como ter esse sentimento de pedir perdão? Ainda mais por um desencarnado que te feriu muito? Não me julgo perfeita, mas está sendo um período muito difícil. Álvaro? Poderia repetir o nome dela, por favor, Beto? É Laíra. Laíra, vou te contar um segredo. Você não é a única que não é perfeita. Tem mais 7 bilhões e meio de seres imperfeitos encarnados e mais uns 20 bilhões em volta, sem contar com o resto do universo, que não deu tempo ainda de eu contar. Então você não é a única imperfeita. O tema perdão, Laíra, é um tema muito grato. Eu estive aqui no programa falando sobre perdão algumas semanas atrás. E tem um ponto de partida. Primeiro, eu fiquei em dúvida quando você colocou essa pergunta, porque num trecho da pergunta parece que você quer pedir perdão. Eu não sei pedir perdão, que é uma coisa. O outro trecho você fala assim, principalmente alguém que me magoou muito. Aí parece que é o contrário, você quer perdoar esse alguém. Mas o que eu vou te responder, eu acho que serve tanto para uma situação quanto para outra. O ponto de partida do perdão, a meu ver, e era o que constava da minha fala naquela palestra, é o fato de nos reconhecermos como seres humanos. Porque o ser humano erra, o ser humano falha. Se eu reconheço que o meu próximo é um ser humano e que eu sei que o ser humano falha, então meu próximo pode falhar. Então por que eu abro um olho desse tamanho, arregalo, fico sem entender por que ele errou? Ele é ser humano, era possível que ele errasse mesmo. Não quer dizer que eu tenha que aceitar o erro dele e ele possa continuar cometendo. Não. O erro tem que ser corrigido, tem que ser consertado. Mas a partir do momento que eu sei que ele pode errar, eu posso perdoá-lo. Porque eu sei que ele vai errar mesmo. Assim como eu sei que eu vou errar, pelo mesmo motivo, eu também sou ser humano. E por que essas minhas duas falas cruzam para a sua pergunta que eu não entendi em qual sentido ia? Porque se eu quero pedir perdão e não consigo, é porque eu não entendi ainda que eu sou um ser humano e posso errar. Se eu entender que eu sou um ser humano e posso errar, eu posso pedir perdão. Porque eu posso querer ser perdoado. Se é a outra parte da pergunta, se é o outro, ele é ser humano. Por mais que ele tenha errado na existência, perdoe. Abra caminho para o entendimento. Se você sofreu muito na mão dele, não quer dizer que você vai passar a amá-lo de uma hora para outra. Vá lá no Evangelho e veja a parte do amar aos inimigos. Lá não diz que é exigido que você passe de uma hora para outra a nutrir sentimentos de amor e positivo em relação ao outro. Amor, sim, mas não aquele afeto. Mas eu posso me predispor a ir ao encontro e me predispor a torcer por esse outro ser humano, por esse irmão. E aí você consegue perdoar. Então, o ponto de partida, ele é humano e você é humana. Sequência, portanto, pode errar. Outra sequência, portanto, os dois merecem perdão. Álvaro, nós estamos caminhando para o encerramento do programa, nós temos aí uns 2 ou 3 minutinhos, mas antes de pedir para que você faça as suas colocações finais, eu queria fazer pelo menos uma perguntinha com relação à sua exposição. Você disse que, via de regra, nós não nos lembramos do sonho, pelo menos na maioria das vezes, e eles ficam como se fossem uma intuição em nós, quando nós recobramos a consciência na acepção da palavra, quando acordamos de manhã. Não seria melhor ou de melhor proveito se nós nos lembrássemos do sonho, ao invés de ficarmos com essa intuição? Isso não diminui nossa culpa por não fazer o bem ou por fazer o mal, Álvaro? Bom, primeiro a decisão de fazer o bem ou fazer o mal é nossa, portanto, toda decisão que nós tomamos, a consequência, a responsabilidade é nossa. Segundo, a gente não lembra dessas dicas que chegam até nós, porque
Porque são sementinhas que são plantadas entre nós para que nós cresçamos e naturalmente sejamos melhores. Então, se alguém ficar do nosso lado o tempo todo falando assim, você vai errar se você fizer isso, você vai errar se fizer isso, eu estou deixando de fazer, não porque eu melhorei, estou deixando de fazer porque eu tenho alguém atormentando minha orelha aqui do lado dizendo que eu estou errando. Não, a semente é plantada e nós vamos cultivá-la e nesse cultivo a gente vai aplicar ao próximo. Então, Deus nos dá a intuição para que nós sigamos o caminho reto, mas o mérito se seguir é nosso, a responsabilidade se não seguir também é nossa. A escolha do caminho é nossa com as sementes que estão em nós e que nós cultivamos. A semente é colocada lá. Quem cultiva, quem joga água, põe adubo, somos nós. Ela não vai crescer se a gente não levá-la à frente. Muito bem, Álvaro, antes de encerrarmos, nós queremos novamente te agradecer e deixar você à vontade para umas considerações finais. Bom, vou repetir aquele agradecimento que a gente faz, que parece que é só pro forma, né? Mas é verdade, Beto, a gente que trabalha agradece porque essa é uma oportunidade que nós temos de dar a nossa contribuição, de darmos a nossa contribuição para o crescimento de todos. Além de que nós sabemos que somos espíritos devedores como todos, portanto temos também dívidas a pagar, e essa forma de pagar uma dívida é uma maravilha, eu adoro essa forma de pagar a dívida. Então eu agradeço, espero que todos tenham um bom domingo, uma boa semana pela frente, e vamos levar tudo isso em consideração. Perdão, orgulho, prestar atenção nos sonhos, para ter um sonho melhor, vamos procurar sermos melhores durante o dia, para que a gente faça desse mundo um mundo melhor, digno do terceiro milênio que a gente vem lendo há tempos e esperamos que ele chegue. Nós é que vamos fazê-lo chegar. Muito obrigado, Álvaro. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa. Presentes nessa manhã de domingo, diante dos microfones e das câmeras do Momento Espírita, esse que fala Beto Bittencourt e nosso convidado de hoje, Álvaro Macedo, que abordou sono e sonhos. Nossos agradecimentos também a Suzana Miune, que nos bastidores ou dos bastidores cuidou da transmissão do programa desse domingo. Nosso agradecimento a Amanda, a Nilzeli, ao Clemente, enfim, a tantos voluntários que colaboram para que o Momento Espírita chegue até vocês. Até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã, relembrando que nós estamos agora tão somente através das redes sociais, pelos canais Facebook, a nossa página é União das Sociedades Espíritas de São Carlos, através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos, e nós ficamos muito felizes por ter passado esses 63 minutos na companhia de vocês, na companhia do Álvaro, aprendendo como sempre acontece todos os domingos aqui no Momento Espírita. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!